Bom dia, tudo bem? Olha só, vou fazer essa análise aqui para te mostrar como é que a gente transforma uma fatura que está no Mercado Livre em uma fatura calculada como ela seria no mercado ACL. Só lembrando aqui que o propósito é a gente avaliar como que você pode submeter uma fatura de um contrato que está sendo encerrado, né? Para que você submeta e possa fazer uma proposta para um período de renovação desse cliente e ele não renovar com a empresa que ele está atualmente, mas ele migrar, né, para a fornecedora da iGreen. Então, o que a gente vai ter aqui como principais elementos, né? Primeiro eu vou trazer para cá essa planilha, como os principais elementos que a gente tem dentro de uma fatura. Uma fatura, a gente sempre vai ter, né, que avaliar os componentes de energia. E os componentes de energia eles são dois: a tarifa do uso do sistema de distribuição. Nesse caso, a gente está falando como se fosse o frete da energia. E a TE, que é a tarifa de energia, que aqui é o produto energia. E eles são faturados no mercado cativo, né, os dois são faturados para o grupo A em forma separada, inclusive. Para o grupo B, algumas concessionárias faturam separado, algumas faturam junto. Mas no caso do grupo A, você sempre vai ver separado. E ele sempre vai está separado em postos tarifários, que podem ser fora ponta, ponta e horário reservado. No caso aqui da CPFL, né, principalmente por ser um imóvel comercial, né, ele não vai ter ali o horário reservado. Mas você vai ter que a TUSD até na sua fatura do Mercado Livre, você não vai ver o componente da TE. E tem um motivo de você não ver o componente da TE, porque a energia ela está sendo comercializada pela empresa que está comercializando a energia. Né? A empresa, exatamente isso que ela está vendendo, é o produto energia, mas ainda tem a TUSD. Né? A TUSD é a tarifa do uso do sistema de distribuição. Só que aqui existe uma diferença. No Mercado Livre, ela tem um preço que não é exatamente o mesmo preço, né? Porque isso existe uma norma, né, que permite ter um diferencial de preço aí na TUJ. Aliás, ela é separada em várias coisas, né? Você vai ver várias parcelas diferentes da TUJ. Então, não dá para a gente usar as tarifas daqui, que é a minha recomendação, a gente pegar a tarifa do mercado cativo, que vai estar no site da ANEEL. Então, só para rememorar, né, a gente vai precisar entender o componente energia, que são essas quatro linhas, né? Que tem a separação entre fora ponta e ponta, e em cada um deles tem a separação de TUSD e TE, tá? Além disso, né, nesse caso, teve a questão da escassez hídrica, que é a bandeira. Você vai ter sempre a bandeira fora ponta e ponta. Nesse caso, não existe bandeira TUSD, né? A bandeira sempre é a TE, a tarifa de energia. Por quê? O que fica mais caro é o produto energia, não o sistema de distribuição. O sistema de distribuição é o mesmo, né? Não muda. Se a água baixar do reservatório, fica mais caro a energia, e não o frete, não a logística dessa energia. Então, a gente sempre vai ter apenas fora ponta e ponta. Normalmente isso vai ser o mesmo preço, tá? Eu desconheço até, pode ser uma falta de conhecimento minha, que isso seja diferente, mas normalmente, pelo menos na 4 verde, que é o mais comum, a gente pegar fora ponta e ponta vai ser o mesmo preço. Mas é separado apenas por uma questão administrativa. E você vai ter a demanda. No caso da tarifa 4 verde, né, a demanda ela é paga sempre conforme o contrato, e não conforme o uso. O contrato da demanda ele é de, eu vou mostrar aqui na fatura, mas ele é de 500 kWh, então, quilowatt, né? Então, você vai pagar 500 kW, a não ser que você ultrapasse, aí você pagaria a demanda ultrapassagem, não foi o caso desse cliente. Mas, então, não tem ultrapassagem, vai ser só realmente pago o contrato. Pois bem, primeiro eu vou te mostrar como é que a gente chega aqui para pegar os valores das quantidades, né? Acho que é o primeiro ponto mais importante. Aí eu vou fazer um paralelo aqui com a fatura. Como eu sei a quantidade de energia? Bom, a quantidade de energia ela está especificada na fatura, porque o componente TUSD, a quantidade que trafegou foi exatamente a quantidade que o cliente consumiu. É assim que funciona um sistema elétrico, né? A quantidade que passa pelo fio é exatamente a quantidade que o cliente consumiu. Então, para eu transformar no cativo, eu vou ter que buscar quanto está lançado na quantidade faturada para a TUSD. Né? E aqui eu vou ter, por exemplo, né, eu estou olhando aqui, vou até dar um pequeno zoom, eu vou ter aqui, ó, um dos componentes, quando eu vou buscar, eu vou pegar a fatura desde o começo. Você vai ver que aparece algumas coisas. Aparece o componente aqui, desconto,
A CL, aqui são os descontos de energia que se tem, as subvenções, né? E assim por diante, tá? Aqui a gente começa a ver a quantidade de energia que está sendo faturada pelo uso do sistema de distribuição. Na fora ponta, 162.817,56. Tá esse número aqui, ó. 162.817,56. É a TUJ, né? Para a TE, se eu estivesse no cativo, eu estaria faturando a mesma quantidade de energia. Então, é exatamente isso que eu estaria faturando fora ponta. É sempre igual. As duas quantidades, elas vão ser iguais. Só que é uma tarifa que é dividida entre TUJ e TE. A mesma coisa para a ponta, só que aqui no caso é 16.568,1. 16.568,1 também é o componente TUJ e o componente TE. Tem uma forma de eu tirar uma prova real disso? Tem. É só eu olhar aqui em cima, ó. Quantidade registrada de energia no ACL, 179.385,66. Se você somar fora ponta mais ponta, você vai ter exatamente esse número, 179.385,66. Então, a quantidade de energia que foi registrada na ACL, ou seja, no relógio, no medidor, que é aquele medidor que manda as informações para a Câmara de Comercialização de Energia, foi isso, 179.385,66, divididos entre fora ponta e ponta. É assim que a gente lê, tá? Então, por isso que a gente sabe que existe a coerência desses dados, né? E a questão da bandeira é exatamente a mesma coisa. A bandeira, ela incide sobre, como eu falei, né, sobre o componente TE. E aí o componente TE, que é a tarifa de energia, você teria lá 162.817,56 na fora ponta, 16.568 na ponta. E a demanda? A demanda a gente vai ter que descer um pouquinho mais. Por quê? Porque ela vai estar na página de descritivo do faturamento. Aqui, ó. Aqui a gente tem, ó, nessa tabelinha, tem a questão do consumo aqui, ó, que é mais uma prova real, 16.568. Né? 162.817. Aqui ele não coloca os quebradinhos, tá? Mas fica aqui como também uma forma de verificar. E aqui a gente tem, né, a demanda separada em fora ponta e ponta. Aí é uma questão regulatória, tá? Porque tem modelos de faturamento, se não me engano é o azul, que a demanda ela é faturada diferente na ponta e na fora ponta. Por isso que eles registram diferente na ponta e na fora ponta. No caso da verde, eles vão pegar a maior demanda, né? O seu pico de demanda é o que vai ser cobrado, tá? O que é a demanda no final das contas? Só uma curiosidade. A demanda ela é como se fosse a questão da reserva de energia que você contratou. Qual que é o contrato? Vai estar aqui, ó, na CPFL, aqui em cima, demanda contratada única. Você está vendo que não tem uma demanda contratada ponta e fora ponta? É exatamente o que eu falei, porque na verde ela é única. Então eu tenho que cobrar ela de forma única, tá? Mas eles leem de forma separada. Então, que é a demanda contratada única. O que é a demanda no final das contas? Demanda, ela diz respeito ao volume de energia instantâneo que está se passando. Na verdade, seria um componente chamado potência ali, né? Potência ativa. Né? Você imagina que energia, a quantidade, ela é medida como se fosse um fluxo, uma vazão de água. Vazão de água, ela é metro cúbico por hora, né? Então, você tem uma vazão, um fluxo. Só que você, por exemplo, vai estar limitado ali, né, daquele fluxo, ao tamanho, a bitola daquele lugar, né, daquele cano. Né? Se você tentasse passar mais água por um cano do que aquela bitola de cano aguenta, uma vazão ali por segundo, esse cano ia estourar. A mesma coisa é para energia, só que o fio ele não estoura. Não se você não fizer assim, sempre tem uma margem de segurança ali dentro, né, daqueles fios da concessionária. Mas é como se ela dimensionasse aquele fio para o tamanho, pelo volume de energia que você vai passar, que é qual? 500, foi o que você contratou, né? O que significa a demanda? Né? A demanda ela é como se fosse o metro cúbico, se a gente pensar em água. O consumo é como se fosse a vazão, metros cúbicos por hora. Né? Aqui é quilowatts, é a demanda, é a potência, vamos dizer, é como se fosse a força que se coloca ali naquele fio. Né? É meio que tentando fazer uma visualização, mas só para entender. E
o consumo ele seria a vazão, ou seja, o fluxo de energia que passa. Se você passa uma demanda, e aí é que está um ponto interessante, se você passa uma demanda de 500 em meia hora, ou seja, 0,5 horas, qual que é o seu consumo? 500 vezes 0,5, 250 kWh, naquele período de 30 minutos. Se você consumir por uma hora, obviamente o seu consumo vai ser 500 kWh. Né? Só que a demanda ela não é uma reta, tá? Ela vai variando. Liga equipamento o tempo todo, liga uma luz, desliga, ela vai oscilando. E a concessionária ela não vai te cobrar pela média, ela vai te cobrar pelo topo. Ou seja, o maior volume, o maior fluxo que você exigiu num período de 15 minutos, ela vai te cobrar aquilo. Você pode até ter uma oscilação dentro de 15 minutos, mas o relógio ele vai ficar medindo a cada 15 minutos. Se naquele período ela registrou, né, uma demanda maior do que o contrato, ela vai te cobrar excedente. Né? Então, ela sempre vai te faturar pela maior demanda, que foi a maior exigência que você teve daquele sistema. Então, aqui você vai ter, né, a demanda fora ponta, ela foi de 399. Vai cobrar 399? Não, vai cobrar 500, tá? Existe até uma forma de você fazer uma análise, e eu fiz essa análise, tá? Para ver se esse contrato de demanda está adequado. E ele está adequado para esse sistema. Utilizando os números históricos aqui, a demanda recomendada seria de 501, tá? Isso tem uma planilha que eu faço, depois eu posso te mandar até um vídeo que eu expliquei sobre ela. Mas aqui a demanda está adequada, então a gente nem vai mexer com essa coisa de adequação de demanda. Vamos falar só de como transformar a fatura numa fatura cativa. Pois bem, aqui a gente registrou as quantidades, energia fora ponta TUG-TE, energia ponta TUG-TE, bandeira TUG fora ponta e a demanda. E aonde eu vou encontrar as tarifas? Na fatura? Não, aí é que eu tenho que buscar, né, dentro de um site, é um site da ANEEL, site oficial, tá? Isso aqui não veio da minha cabeça, tá? Portal de relatórios.anel.gov.br /luz na tarifa /base tarifas. Inclusive, essa planilha, eu vou te mandar, eu já coloquei esse endereço aqui, tá? Você vai ter que fazer é filtrar, encontrar a concessionária, que é a CPFL Paulista, né? A sigla, eu procuro aqui a CPFL Paulista. Quando ela vem, né? Deixa eu abrir aqui de novo do zero para mostrar. Quando eu abro aqui de novo do zero, ela vem assim, tem todas as concessionárias, todas as bases de aplicação, tudo, né? Que é a tarifa efetivamente que está vigente que você vai encontrar. Vou pegar aqui a CPFL Paulista. Qual que é a resolução que está vigente na CPFL Paulista? Essa aqui é de 2 de abril de 2024, né? Qual que é o ano? Eu posso até selecionar o ano de 2025, mas não vai aparecer nada porque a resolução é de 2024 está aqui. Base tarifária, você vai ter duas, base econômica e tarifa de aplicação. Nós estamos interessados na tarifa de aplicação, que é o que a gente vai utilizar para avaliar. Em qual subgrupo? A4. Onde a gente viu isso? Vamos voltar lá na fatura. Você vai ter aqui, ó, uma parte do cabeçalho, acho que ela está aqui escondidinha. Aqui, ó. Até escondi os dados para não mostrar do cliente, mas está aqui, ó, tarifa verde, livre A4. No caso, a gente só vai se interessar pela questão verde, A4 e comercial. Né? Então, vamos voltar lá na ANEEL. Eu tenho lá A4, modalidade verde, classe, subclasse, detalhe, tá, é isso. Aqui eu vou ter verde, classe, subclasse e assim por diante. Vamos pegar aqui ano de 2025, até tem 2025, eu falei que não tinha mais tempo. Tem uma resolução que foi de abril de 2025, olha que interessante, bacana que a gente vai pegar a resolução mais atualizada. E aí aqui eu vou ter as tarifas. Deixa eu dar um zoom aqui. Eu tenho a tarifa fora ponta, opa, aqui ó, CPFL Paulista, tarifa de aplicação. O que me interessa? Eu avaliar fora ponta, dentro do regime que não tem detalhe, esse detalhe não se aplica, tá? Porque a SCE, no caso, se eu estivesse trabalhando com um sistema de compensação de energia elétrica, aí seria lá para caso ele estivesse recebendo injeção de energia de uma usina solar, sem estar no Mercado Livre. Aí a gente usaria, talvez, essa tarifa de aplicação. Mas aqui, ó, vai ser essa tarifa onde não se aplica. O que me interessa? Fora ponta ou a ponta. Então, eu vou pegar lá fora ponta e vou copiar esse valor de TUSD aqui. Tarifa cativo ANEEL. TUSD. Cadê aqui? Ó, até
tem que pegar aqui, ó, 114,47 TUJ. Então, aqui é 114,47. Por que eu divido por 1.000? Porque aqui está em reais por megawatt-hora. Essa conta é quilowatt-horas. E a TE na fora ponta? A TE na fora ponta é aqui, 271,19. 271,19. A TUJ na ponta, não se aplica a ponta, 1.294,59. 1.294,59. E dividindo por 1.000, né? E 444,54. Uma curiosidade, tá? Aí vamos dizer, aprendizado sobre o Mercado Livre. A tarifa do uso do sistema de distribuição, ela é mais cara do que a tarifa de energia na ponta. Ou seja, você está usando o sistema quando ele está sobrecarregado. Por isso que o uso do sistema de distribuição é mais caro na ponta, tá? Já na fora ponta, a tarifa do sistema de distribuição é mais barata do que a tarifa de energia. Por quê? Porque aqui não é tão caro você usar o fluxo de energia, a rede, né? Porque a rede no horário fora ponta, ela não é sobrecarregada. No horário ponta, ela é sobrecarregada. Então, a concessionária, para evitar, não, a sobrecarga do sistema como um todo, para evitar que as empresas permaneçam ligando a todo vapor e também, né, no momento que as pessoas estão ligando toda a parte de energia de casa, luz, televisão, ar-condicionado, chuveiro, assim por diante. Ou seja, para evitar que essa sobrecarga aconteça, ela desincentiva o uso nesse horário. Então, ela aumenta muito essa tarifa TUJ. Né? Ela faz isso para que você não use, de fato, o sistema naquele horário. Tá? Por isso que ela joga isso, principalmente para quem é grande consumidor. Por isso que Grupo A tem essa diferença de fora ponta e ponta. O Grupo B ele não afeta tanto o sistema assim, ao ponto de ter que ser desincentivado dessa maneira. Tá? Mas é assim que funciona. Bom, aí aqui a gente tem as tarifas. E a tarifa da demanda, aí basta olhar lá na tarifa do... Vamos pegar aqui, ó, o componente tarifário. Aqui, ó. Aqui. Deixa eu ver se aparece aqui, demanda. Não aparece. Onde foi que eu peguei essa tarifa de demanda? Agora eu não estou me recordando. Possivelmente ele vai estar aqui dentro da... Aqui, ó, desculpa, vai estar aqui também. Tarifa de demanda, lembra que eu falei que ela é reais por quilowatt? É exatamente isso aqui, ó, reais por quilowatt. Essa é a demanda, né? É a parte efetivamente cobrada. Então, é 15,93 por quilowatt. Aí aqui eu vou lançar 15,93. Só que o que é a característica daqui? Né? Aí eu vou voltar para a planilha, tá? Vou dar um zoom. A característica é que essa tarifa ela é sem imposto. Eu preciso descobrir quais são os impostos que eu preciso aplicar para chegar na tarifa efetivamente que é cobrada para chegar no valor final da fatura. Como é que eu faço isso? Eu vou pegar lá na fatura de energia, aqui em cima, no caso da CPFL, ela vem aqui, ó, o PIS e o COFINS vem no cabeçalho, 11.11, 5,18. Então, tá aqui, ó, 1.11 o PIS, 5,18 o COFINS. E o ICMS? O ICMS ele também vai estar aqui, ó, ICMS, alíquota 18%. Essa coluna aqui, alíquota 18%. Cada concessionária tem um jeito de mostrar. Tem umas que mostram, inclusive, separado num quadrinho, tá? Mas isso aqui já vai dar para ter a base. Então, aqui está o PIS e o COFINS, aqui está o ICMS. E aí eu vou pegar aqui. Como é que se aplica impostos, tá? Primeiro, para eu chegar na tarifa, eu faço a multiplicação da tarifa sem os impostos por 1 mais PIS mais COFINS. Eu estou adicionando PIS e COFINS, que são os impostos federais, em cima da tarifa ANEEL. Depois, eu vou aplicar o ICMS em cima desse resultado. Então, vou multiplicar esse resultado por 1 mais o ICMS. E aí eu cheguei aqui nas tarifas com impostos. Essa é a tarifa FP-TUJ com imposto, a tarifa FPTE com imposto, tarifa HP-TUJ com imposto, a tarifa HPTE com imposto. Por que a ANEEL não dá a tarifa com imposto? Porque o PIS e o COFINS, eles mudam mensalmente. O ICMS, ele depende de legislação estadual, mas ele não muda tanto assim. Mas o PIS e o COFINS, todos os meses é diferente, ele é calculado.
né? Ele é calculado e ele é aplicado. Por isso que a tarifa muda todo mês, porque a tarifa da ANEEL muda uma vez por ano só. Mas como os impostos mudam, a tarifa muda todo mês. A bandeira, aí a tarifa da bandeira, tá? Você também pode buscar não sei se aqui vai ter os componentes tarifários, a tarifa da bandeira. Deixa eu ver se aqui tem bandeira ou escassez. Eu não sei se é isso. Vamos procurar aqui escassez hídrica CPFL 2025. Vai ter alguma regrinha falando, normalmente é uma aprovação da ANEEL, alguma coisa assim. CPFL Paulista para consumidores em média alta tensão. Enfim, tem que fazer conta, tá? Mas eu normalmente, o que eu faço para calcular aqui, porque ela vai ser uma base aproximada? Eu vou pegar aqui a bandeira daqui de dentro dentro da fatura. Escassez hídrica, eu tenho a tarifa com tributos, como eu falei, a tarifa com tributos ela vai ser sempre igual, tá? Tanto ponto quanto fora ponto. 004 60645. Aqui está só uma diferençazinha, porque, enfim, é uma conta que a concessionária faz lá, mas pode considerar que é igual, tá? Porque a que está diferente é umas 5 casas depois da vírgula, que não faz tanta diferença. Vou pegar lá o 004 60645, né? E a demanda eu vou aplicar também PIS, COFINS, ICMS, para poder calcular. Aí, bom, aqui é só pegar e fazer a multiplicação. Tarifa, quantidade, então aqui é a quantidade, né? Vezes a tarifa com impostos, eu chego no valor em reais, tá? É assim que funciona. E aí aqui eu tenho total de energia. Aqui faltam alguns componentes, como a iluminação pública, eu não me recordo se paga iluminação pública no... E eu nem sei como é que chama aqui na CPFL, mas eu não sei se tem iluminação pública no Mercado Livre. Eu teria que pegar a regra, mas eu acho que é muito pequeno. Talvez não valha a pena adicionar aqui para fazer a conta, tá? Realmente não tem iluminação pública aqui. Então eu nem vou colocar, tá? Existem outros componentes que aí dizem respeito muito mais à qualidade da energia, que a gente chama de UFDR, né, e o FER, que é como se fosse ali o excedente reativo, que se paga como uma multa pelo mau uso da rede, mas também acho que não vale a pena colocar, né? E o FDR, que é o componente da demanda pelo mau uso, que se aplica em alguns tipos de situação, tá? Mas aqui eu acho que o básico que a gente tem que usar é isso. Aqui ele vai dar o valor aproximado do que seria essa fatura no mercado cativo. Espero que tenha sido de utilidade. Qualquer coisa, basta nos procurar. Um grande abraço. Tchau, tchau.